A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos iniciar aqui alguns áudios e vamos falar sobre vaso, irmão. Mas, irmão Alex, eu te acompanho desde o começo e vi que você já falou uma mensagem sobre vaso. Sim, falei. Mas quando eu falei alguns pedaços, não tinha um estudo completo sobre aquilo. E também porque aprofundei um pouco mais nesse assunto e algumas pessoas acabaram comentando comigo, né? Algumas lutas, algumas provas que eles possuem. E eu falei assim, bom, eu preciso falar desse assunto, né? Vaso. Até porque eu trabalho com vasos, né? Eu trabalho com plantas, então eu posso muito bem falar de vasos mesmo. Eu tenho território, eu tenho capacidade, eu tenho um estudo para isso, para falar de vaso. E hoje nós vamos aprender um pouco. Acredito que não dê para falar todo o assunto assim, né? Porque amo fazer 15 minutos. E meus 15 minutos tem que ser bem trabalhado. E não gosto de fazer de qualquer maneira. Amém? Então, pegue a sua Bíblia. Abre ela em Salmos 31:12. Você que já abriu, vai acompanhar comigo e vai saber o que Deus tem para nós nesta manhã. Salmos 31:12 está escrito assim. Quem escreveu Salmos 31:12 foi Davi. Velho Testamento, livro de Salmos, e dentro de Salmos não foi só Davi que escreveu todos aqueles salmos, né? Lá tem Asaf, tem Moisés. E aí, no capítulo 31, verso 12, tem uma palavra que diz assim, ó: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. O importante aqui dessa palavra, que Davi, ele está falando com Deus, né? E ele diz a Deus assim, que ele está esquecido deles. Muitas das vezes, irmãos, estamos esquecidos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e somos como um morto para eles. Eles não ligam para nós, não dão importância para nós. Somos seres humanos e gostamos de atenção. E o que acontece? Muitas das vezes, não recebendo aquela atenção, a gente procura isso e fica carente desse tipo de atenção. Às vezes, você se sente jogado, largado. Às vezes são muitas ovelhas e o pastor não tem como olhar todos, dar conta de todos. Mas a gente acaba se sentindo rejeitados, né? E Davi agora ele fala que ele é um vaso quebrado. Para que serve um vaso quebrado? Eu que trabalho com plantas, todos os vasos quebrados eu jogo fora, eles não servem para nada. Vaso rachado, vaso quebrado não serve para nada. Mas todo vaso que está quebrado tem conserto para Deus. Aqui para mim esses vasos não tem, mas para Deus o vaso, que é a pessoa, tem conserto. Então nós vamos entender aqui um pouquinho sobre vasos e vou falar muito sobre o conceito de vasos, né? Existem vasos de todos os tipos, vasos que são muito bravos, vasos que já são dóceis demais, mas não importa, todos eles são vasos. Nós vamos entender um pouco sobre vasos, né? Só que eu quero fazer um título para essa mensagem. Quer tocar no vaso? É uma pergunta. Você quer tocar no vaso? Porque muitas das vezes as pessoas querem reclamar dos pregadores de Deus, a maneira que os pregadores de Deus são usados. Às vezes um pregador prega de um jeito que é diferente do meu. Às vezes ele não se dá comigo ou eu não se dou com ele, mas isso não significa que não somos vasos. Somos vasos. E vaso, ele só serve para receber. E quando ele transbordar, recebe a outro. Vamos lá. Irmãos, vamos entender o que é tocar nos vasos de Deus, tá bom? Se podemos tocar ou não. E o que acontece quando tocamos em um vaso? Eu vou mostrar aqui para vocês que já aconteceu isso, né? Hoje é a primeira parte. Um exemplo muito bom de como devemos agir é quando alguém comete um pecado, irmãos. E aí a gente segue o que fez Jafé e Sem, os filhos de Noé. O que Jafé e Sem fizeram? Na passagem de Gênesis, capítulo 9, verso 20 a 24, vemos ali, irmãos, que está acontecendo uma coisa muito interessante. Olha só, Noé, ele peca. Por quê? Porque ele saiu da arca, plantou uma vinha e embebedou-se dela e ficou nu. Tá entendendo? Aí Noé pega e Cã vê anuncia a sua nudez de seu pai. Cã olha aquilo e anuncia. Porém, Sem e Jafé cobrem seus ombros e viram para trás o rosto, para não ver a nudez de seu pai.
Eu te pergunto, quem é você aqui? Cã ou Sem e Jafé? Qual deles? Você é Cã, aquele que anuncia e aponta para todo mundo o erro de uma pessoa? Ou aquele que esconde não, mas não olha, não anuncia? O que eu estou dizendo aqui é que não estamos aqui para propagar que fulano traiu ciclano. Estamos aqui para propagar que Deus pode abençoar o casal e ninguém mais trair ninguém. Isso sim. Esse dom da língua que a pessoa tem de falar da vida do outro, esse dom da língua que tem de fofocar e de contar da vida do pastor, contar da vida do fulano ciclano, você tem que anunciar o pecado, sim, mas espera aí, escandalizar a pessoa, afundar a obra de Deus e mandar um para o mundo, tá errado, tá antibíblico. Nós temos que anunciar o evangelho de Deus, e Deus ensinou, vai ler as cartas de Paulo, você já vai saber como tratar essa situação. Veja que Cã, ele anuncia, mas Jafé e Sem, eles viram o rosto para trás para não ver a vergonha. Pouco importa se fulano, ciclano, beltrano está roubando, fazendo alguma coisinha, não importa. Vamos orar para Deus curar aquilo, libertá-los. Deus não tem prazer na morte do ímpio não, meu irmão. Se você está achando que Deus tem, está errado. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Eu quero falar aqui sobre... somos vasos? Você pode me dizer aí, somos vasos ou não? Para a gente ter a resposta, a gente vai ver lá em Jeremias capítulo 18, Velho Testamento, livro dos profetas. Você vai encontrar o profeta maior, são 4 profetas maiores, né? Considerado pela quantidade de profecias, que seria também Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então você vai procurar o livro do profeta Jeremias, que vem depois de Isaías. Dentro do livro do profeta Jeremias, que é o profeta famoso chamado Chorão, se lamentava bastante das coisas, o profeta Jeremias, no capítulo 18 e no verso 3 ao 6, está escrito assim: E desci à casa do oleiro é aquele que faz o vaso, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha só, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não podeis eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está mostrando que nós somos vaso e que nós podemos, irmãos, receber de Deus esse tipo de transformação. Deus pode mudar o vaso sim, Deus pode transformar o vaso sim. Só precisamos, na realidade, deixar Deus trabalhar em nosso coração. Então, Deus é o oleiro e nós somos o quê? O vaso. Aqui a gente aprende que somos o vaso. Amém até aí? Então vamos mais uma palavrinha aqui, ó. Salmos 31:12, que é da onde a gente leu, está confirmando que somos vasos quebrados. Então, já que somos vasos quebrados, precisamos de conserto. Muitas das vezes, você estava em fase de tratamento com Deus, mas algo aconteceu e você se quebrou na mão dele, sabe? Essa palavra diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Como é que pode um vaso quebrar na mão de um oleiro? O oleiro não é muito bom para fazer o vaso? O nosso oleiro, a gente sabe que ele é bom. Então por que o vaso se quebrou? A gente às vezes se quebra ou porque estamos cheios demais das coisas do mundo e rachamos e quebramos. Então esse vaso precisava de tratamento. Olha que esse vaso, que Davi falou que ele é um vaso quebrado, está naquela situação de que ninguém liga para ele, ninguém dá atenção para ele. Tanto desprezo ele sentiu, que ele se encheu mais das coisas do homem, do mundo, ele se encheu mais daqueles que falam mal dele, daqueles que criticam ele, do que das coisas boas de Deus. Tá entendendo? Esse vaso se quebrou. Precisa ser refeito? Precisa, mas na mão de Deus de novo. Quantos tipos de vasos existem? Eu quero que você veja comigo quantos tipos de vasos existem por aí, para você ter uma ideia de como que são os vasos, né? Eu vou usar aqui o Novo Testamento, vamos lá? 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia também. 2 Timóteo. Vamos lá. Depois de Tessalonicenses, vai vir 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 20 e 21. No capítulo 2, meus irmãos, e o verso 20 e o 21, está escrito assim: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e barro, uns para honra e outros para desonra.
De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Conclusão: vasos de honra e vasos de desonra, irmãos. Pessoas que são consideradas esses tipos de vasos. Da outra mensagem eu preguei um pouco sobre isso também, e aí eu estou falando aqui um pouco mais porque estamos nesse assunto agora, né, de pessoas que tem muitos vasos dentro da casa de Deus, mas tem vasos que são para desonra e vasos que são para honra. Aqui, segundo está nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Existe vasos de honra e vasos de desonra dentro de uma grande casa. Mas existe o vaso de pau, de barro, uns para honra e desonras, como ele está explicando aqui. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Quer dizer que aquele vaso de desonra, se ele se purificar, se torna vaso de honra. Olha só que importante. Então todo vaso que está dentro da casa de Deus considerado desonra, é uma pessoa que está desonrando o nome de Deus, está roubando, está fazendo alguma coisa errada, está de capa, está de mentira, tá? Ele tem a chance de se purificar, e ele se purificando, porque a Bíblia fala que somos lavados pela palavra, somos purificados pela palavra. Então se ele se purificar pela palavra, o Espírito Santo convencer ele de todo o pecado, ele vem ao Senhor Jesus e agora ele se torna um vaso de honra, meu irmão. Tá vendo que importante? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de criticar as pessoas, falar que fulano é, fulano não é. Não fale besteira, irmão. Tudo tem solução nessa vida. Ah, mas só não tem solução para a morte. Tem sim. Jesus ressuscita. A única coisa que não tem solução é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, existem vasos bons e ruins, como está em Romanos 9, 21 e 22. Vamos lá. Romanos, capítulo 9, verso 21 e 22, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar da mesma massa fazer um vaso para honra, ou outro para desonra? E que direis, olha só no versículo 22, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muitas paciências os vasos da ira, preparados para a perdição. Bom, irmãos, claramente aqui deixa bem claro esse versículo, né, que uma massa, sabe, é um barro. Deus pode fazer um vaso que vira desonra, Deus vai desmanchar ele e faz para honra. Deus pode fazer isso, só que existem vasos bons e vasos ruins. Então tomemos cuidado com os vasos que andemos, né? Com os vasos que estão dando frutos errados. Toma cuidado, segue o que é certo, procura vigiar com aquele que você conversa, com aquele que você sai, porque muitas das vezes aprendemos coisas e acabamos pecando, irmãos. Toma muito cuidado. Amém? Eu quero que você me diga um vaso ruim. Você conhece algum vaso ruim na Bíblia? A Bíblia tem, irmãos. A Bíblia tem bastante vaso ruim. E eu vou dizer para você que em Jeremias 22, 28 vai falar de um. Vamos lá? Jeremias 22, 28 vai deixar claro sobre um vaso ruim. 22, 28. E é, pois, este homem, Jeconias, um vil vaso, quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada. Esse tal de Jeconias é considerado um vil vaso, um vaso ruim. Existiam outros vasos ruins? Existiram, irmãos. Saul foi um vaso ruim. Tá entendendo? Ali nós vimos que Josafá foi um vaso bom, que quase virou um vaso ruim quando ouvia más conselhos de Acabe. Mas Acabe era um vaso ruim. Josafá terminou a sua vida sendo um vaso bom. Hoje temos muitas pessoas dentro da igreja que são vasos bons, vasos ruins. Não podemos tirar ninguém da igreja, mas temos que ajudar a eles se purificarem como a gente aprendeu aqui. Amém? Hoje estamos falando de vaso. Sei que você tem um pastor, um irmão, uma irmã que você não vai com a cara, não gosta. Procura, irmãos, você mudar o seu pensamento e procura também orar por essa pessoa. Para não continuar isso, irmãos. Esse sentimento não pode continuar em você. Amém? Estamos finalizando aqui, então, esta mensagem sobre os vasos, irmãos. Amanhã, a segunda parte do Quer Tocar no Vaso? Amém? Quero mandar um abraço aqui também para os grupos Palavra de Vida Eterna e Cafezinho com Jesus, que também é um outro grupo. Lá da Bahia, irmãos, Cidade Várzea Nova, da irmã Vilma Dourado.
Quero mandar esse abraço para ela e para esses grupos, né? Palavra de Vida Eterna e Cafezinho com Jesus. Também quero mandar um abraço, meus irmãos, para Mulheres em Ação e para a irmã Ângela, que envia o cafezinho para este grupo. E para você também, irmã Chayane Marques, quero mandar esse abraço para você. Deus abençoe. Irmãos, não se esqueça de curtir a nossa página, vai lá, visita. Todos os dias temos coisas novas, diferentes ali, dá uma olhadinha. Eu respeito crítica, eu respeito comentários, não se preocupa. Eu não vou muito com a sua cara, não gosto muito dessa mensagem. Irmãos, olha, quem tem que me odiar é o diabo. Não faça o papel dele, deixa que quem vai me odiar é o diabo. Mas venha fazer aquilo que Deus se agrada, amarmos uns aos outros. Amém? Se a Bíblia manda a gente amar até o nosso inimigo, então eu fico satisfeito porque sei que você vai se esforçar para me amar também. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.